Meu filho esqueceu de comprar minha passagem para o casamento dele em Cancún. Desculpa, mãe. Não tem assento, não tem quarto. Está tudo esgotado. Fui a única que ficou de fora. Só disse, tudo bem. Depois desapareci por 1 ano e... Eu tinha 67 anos quando descobri que meu próprio filho conseguia me olhar nos olhos e mentir com a facilidade de quem pede um copo d'água. A ligação veio numa quinta-feira de março. Henrique estava eufórico, aquele tom de voz que ele usava desde criança quando conseguia algo que queria muito. Mãe, a gente vai casar em Cancún. Você acredita? Resort 5 estrelas, praia particular, tudo all inclusive. Eu segurei o telefone com as 2 mãos, sentindo meu coração acelerar. Meu único filho. O menino que eu embalei nas madrugadas difíceis depois que o pai dele morreu. O homem que eu criei sozinha, trabalhando dupla jornada como professora de português para pagar escola particular, natação, inglês. Que maravilha, meu amor! Quando é? Fim de maio. A Mariana já está organizando tudo. É o sonho dela, sabe como é. Mariana. Minha nora há 3 anos. A mulher que entrou na nossa vida como um furacão elegante, toda sorriso e unhas impecáveis, e aos poucos foi mudando meu filho de um jeito que eu não conseguia explicar. Mas eu engolia minhas desconfianças. Mães fazem isso, não fazem? A gente quer ver nossos filhos felizes, mesmo quando sentimos aquele aperto no estômago que diz que algo não está certo. Vou começar a guardar dinheiro para passagem, filho. Não quero perder isso por nada. Houve uma pausa. Breve, quase imperceptível. Mas eu sou professora aposentada. Passei 40 anos identificando o silêncio antes da mentira. Ah, mãe, não esquenta com isso agora. A gente conversa com calma sobre os detalhes. E desligou. Se você já sentiu que alguém que você ama está escondendo algo de você, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal. Porque essa história vai mostrar até onde a mentira pode ir dentro de uma família. As semanas seguintes foram estranhas. Henrique parou de atender minhas ligações com a mesma frequência. Quando atendia, estava sempre correndo ou no meio de algo importante. Mariana postava stories no Instagram todos os dias. Amostras de convite, prova de vestido, escolha de buquê. 53 stories em 2 semanas. Eu contei. Em nenhum deles eu aparecia. Foi minha vizinha, Dona Eulália, quem desatou o nó na minha garganta. Estávamos tomando café na varanda dela numa terça-feira de manhã, quando ela comentou quase sem querer. Cecília, sua nora é muito organizada, né? Vi ela postando a lista de confirmados do casamento. 47 pessoas. Deve estar uma correria. 47 pessoas. Voltei para casa com as pernas bambas. Entrei no Instagram, aquela rede social que aprendi a usar só para acompanhar a vida do meu filho, e procurei. Lá estava. Um story de Mariana mostrando uma planilha colorida no computador. Confirmados, 47. Eu não estava ali. Meu nome não estava em lugar nenhum. Senti como se alguém tivesse puxado o chão debaixo dos meus pés. Aquela sensação de queda livre, sabe? Quando você percebe que o abismo não está na sua frente, ele está dentro da pessoa que você mais confia. Não liguei imediatamente. Deixei a ferida sangrar um pouco, porque eu precisava ter certeza de que não estava enlouquecendo. Contei até 100. Respirei fundo. Liguei. Oi, mãe. A voz dele estava leve demais, falsa. Henrique, meu filho, eu preciso conversar com você sobre o casamento. Outro silêncio. Tô aqui, mãe. Fala. Você já comprou minha passagem? A pausa que veio depois foi tão longa que pensei que a ligação havia caído. Mãe, é que... Olha, a gente teve uns problemas com a lista de convidados. Meu estômago gelou. Problemas? É que o resort tem limitação de espaço. E a família da Mariana é muito grande, né? Aí a gente teve que fazer umas escolhas difíceis. Escolhas difíceis. Como se eu fosse uma opção entre aperitivos. Henrique, eu sou sua mãe. Eu sei, mãe. Mas olha, não fica assim. É só um casamento. A gente faz uma festinha aqui em São Paulo depois, prometo.
Eu não estava chorando, mas minha voz saiu estrangulada mesmo assim. Você está me dizendo que não tem espaço para mim no casamento do meu único filho? Mãe, não dramatiza. É que realmente não tem mais vaga. O resort fecha em 47 pessoas. E todos os quartos já estão reservados. A família dela precisa de acomodação, os padrinhos, os amigos próximos. E eu não sou próxima? Você sabe que sim, mas não é só isso. A passagem tá R$ 4.200 por pessoa. E o pacote do resort, mais 3 diárias, sai R$ 8.500. A gente não pode cobrir todo mundo, mãe. Cada um tá bancando o próprio. Minha mão tremeu. R$ 12.700. Uma fortuna para minha aposentadoria de R$ 3.100 por mês. Eu posso parcelar, filho. Posso pegar um empréstimo se... Mãe, para. Não tem mais vaga. Tá esgotado. Encerrado. A gente já fechou tudo com o resort. Não tem como encaixar mais ninguém. Mais ninguém. Eu era o mais ninguém. Tudo bem, filho. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar nelas. Tranquilas, controladas, tão frias quanto meu corpo inteiro havia se tornado naquele momento. Sério, mãe? Que bom que você tá entendendo. Eu sabia que você ia ser legal com isso. A gente comemora direito quando voltar, fechado? Fechado. Desliguei. Olhei para minha sala vazia. A casa onde criei aquele menino sozinha. As paredes cheias de fotos dele em todas as fases. Bebê, formatura do ensino médio, faculdade, formatura em engenharia. Sempre eu e ele, só nós dois contra o mundo, e agora eu era o mais ninguém que não cabia no casamento dele. Foi naquele momento, sentada no sofá, que comprei parcelado em 12 vezes, quando Henrique tinha 8 anos, que eu tomei uma decisão. Eu não ia chorar, não ia implorar, não ia me fazer de coitada. Eu ia desaparecer. Mas antes, eu precisava descobrir uma verdade que estava entalada na minha garganta desde que a Mariana entrou na nossa vida. E o que eu descobri 3 dias depois, vasculhando documentos antigos numa caixa de sapatos no meu armário, mudaria tudo. Porque meu falecido marido, Roberto, tinha me deixado algo que eu havia esquecido completamente. Algo que Henrique usava todos os dias sem saber que não era dele. Mas isso eu só descobri quando já era tarde demais para ele voltar atrás. O casamento aconteceu num sábado de maio. Eu sei porque acordei às 6 da manhã daquele dia e fiquei olhando para o teto do meu quarto, imaginando meu filho colocando a aliança em outra mulher enquanto eu estava a 3.000 quilômetros de distância, invisível. Mariana postou tudo, cada maldito segundo. O nascer do sol em Cancún, o café da manhã no terraço do resort, as madrinhas arrumando o cabelo dela, o buquê de orquídeas brancas, a decoração com tecidos de linho cru e flores tropicais, a mãe dela chorando de emoção, as irmãs dela rindo, os sobrinhos dela correndo pela areia, 47 pessoas celebrando. Eu não estava em uma única foto. Sentei na varanda da minha casa, em Muca, São Paulo, com um café requentado na mão, assistindo a vida do meu filho através de uma tela. Como uma estranha. Como alguém que seguisse a página de um desconhecido. Dona Eulália tocou a campainha por volta das 10. Cecília, eu trouxe bolo de fubá. Pensei que você pudesse estar... Ah, querida. Ela não terminou a frase porque viu minha cara. Eu não estava chorando, mas meus olhos estavam vermelhos de tanto segurar as lágrimas. Entra, Eulália. A gente sentou na cozinha. Ela serviu o bolo. Eu não consegui comer. Você quer conversar sobre isso? Não tenho o que conversar. Meu filho me deixou de fora do casamento dele porque a esposa achou que eu não era importante o suficiente para estar lá. Cecília, isso é absurdo. Você criou aquele menino sozinha. Você vendeu até suas joias para pagar a faculdade dele. Era verdade. Quando Roberto morreu de infarto aos 52 anos, Henrique tinha 15. Ficamos só nós dois e uma pensão ridícula de R$ 890 que mal pagava as contas. Eu trabalhava dando aulas de manhã numa escola pública e à tarde fazendo revisão de textos para editoras. Fim de semana, eu vendia brigadeiros gourmet na feira.
Vendi minha aliança de casamento para pagar o cursinho pré-vestibular dele. Vendi os brincos de pérola que ganhei da minha mãe para pagar a matrícula da faculdade. Vendi até o relógio do Roberto, aquele Tecnos que ele adorava, para completar o dinheiro quando Henrique quis fazer intercâmbio em Portugal por 6 meses. Eu sempre disse sim. Sempre dei um jeito. E quando ele finalmente se formou, conseguiu emprego numa multinacional e começou a ganhar R$ 12.800 por mês, eu achei que finalmente podíamos respirar. Mas aí veio a Mariana. Sabe o que é pior, Eulália? Eu tinha R$ 7.300 guardados. Juntei durante um ano inteiro vendendo meus brigadeiros, fazendo uns bicos de revisão. Era para ser uma surpresa. Eu ia apresentar o dinheiro para ele e dizer: Filho, eu posso bancar minha parte. Não quero pesar no orçamento de vocês. E você chegou a falar isso para ele? Não deu tempo. Ele me cortou antes. Disse que não tinha vaga, que estava esgotado. Eulália apertou minha mão com força. Isso não foi sobre dinheiro, Cecília. Foi sobre escolha. Ele escolheu te deixar de fora. A fisgada no peito veio tão forte que precisei respirar fundo, porque ela estava certa. Não era sobre os R$ 12.700. Era sobre meu filho olhar para uma lista de 47 pessoas e decidir que eu não merecia estar ali, que a mãe da Mariana merecia, que as 3 irmãs dela mereciam, que os amigos de faculdade dele mereciam, que até o padrinho que ele conheceu há 2 anos merecia. Mas eu não. Naquela noite, enquanto eles brindavam com espumante mexicano sob um céu estrelado, eu fiz algo que nunca tinha feito na vida. Entrei no quarto que foi do Henrique. Ele tinha mudado para casa própria há 2 anos, mas deixou algumas caixas guardadas lá. E comecei a revirar tudo. Não sei o que eu estava procurando. Talvez uma resposta. Talvez uma prova de que eu não estava louca em me sentir descartada. Foi quando encontrei. No fundo de uma caixa de papelão com coisas antigas, embaixo de troféus de natação e cadernos da escola, estava uma pasta de documentos que eu tinha esquecido completamente. A escritura da casa onde Henrique morava com Mariana. Abri com a mão tremendo, e ali estava, em letras impressas, preto no branco, proprietária Cecília Tavares dos Santos. Meu nome. A casa estava no meu nome. Fechei os olhos e as memórias vieram como uma enxurrada. 8 anos atrás. Roberto ainda estava vivo. A gente tinha economizado R$ 89.000 em 15 anos de casamento. Uma fortuna pra gente. Roberto queria investir numa casa para alugar, gerar uma renda extra. A gente achou um sobrado em reforma no Tatuapé, precisando de trabalho, mas com estrutura boa. Preço: R$ 175.000. A gente deu os R$ 89.000 de entrada e financiou o resto em 10 anos. Roberto insistiu que a escritura ficasse no meu nome. Cecília, se acontecer alguma coisa comigo, eu quero que você esteja protegida. Essa casa é sua. Você entendeu? Sua. Eu achava bobagem. A gente era casado. O que era dele era meu e vice-versa. Mas ele foi insistente. Teimoso, como se soubesse algo que eu não sabia. 6 meses depois, ele teve o infarto, e eu fiquei sozinha com um menino de 15 anos e uma casa pela metade de ser paga. Continuei pagando, sozinha, durante 10 anos, R$ 1.340 por mês religiosamente, mesmo quando faltava comida na geladeira. Mesmo quando eu precisava escolher entre comprar um sapato novo ou pagar a parcela. Terminei de quitar a casa 2 meses antes do Henrique se formar na faculdade. E quando ele me disse que queria sair de casa, que precisava de independência, eu ofereci. Filho, usa a casa do Tatuapé. Tá vazia mesmo, só juntando poeira. Eu moro aqui na Muca, não preciso dela. Ele aceitou. Claro que aceitou. Reformou toda, colocou piso novo, pintou, trocou os móveis. Ficou linda, moderna. No estilo que a Mariana gostava. E em algum momento, entre a mudança dele para lá e o casamento, eu simplesmente esqueci. Esqueci que aquela casa era minha, que a escritura estava no meu nome, que eu nunca tinha transferido nada.
Sentei no chão do quarto, segurando aquele papel, e pela primeira vez em 2 semanas, eu sorri. Não foi um sorriso feliz. Foi o sorriso de quem acabou de encontrar a única carta que poderia virar o jogo. No domingo de manhã, Henrique me ligou. Eu estava esperando. Oi, mãe. A gente voltou agora. Foi incrível. Você nem imagina como foi lindo. A Mariana tá aqui do lado. Quer falar com você. Ouvi a voz dela ao fundo, afetada, doce como mel estragado. Oi, sogra. Sentimos sua falta. Mentiram os dois. Não sentiram. Que bom que foi lindo, filho. Mãe, a gente vai almoçar aí em casa domingo que vem, pode ser? Levo as fotos para você ver. Claro, vocês são sempre bem-vindos. Desliguei. Peguei a escritura, coloquei numa pasta transparente e guardei dentro da minha bolsa. E então fiz algo que nunca, em 67 anos de vida, eu tinha feito. Liguei para um advogado, Dr. Mário Siqueira, um senhor de uns 70 anos que tinha escritório a 3 quadras da minha casa. Marquei consulta para segunda-feira. Dona Cecília, a senhora tem algum documento que comprove que essa casa está no seu nome? Tenho a escritura original. Ele analisou. Conferiu no sistema. Confirmou. A casa está quitada e registrada em seu nome. Legalmente, é sua propriedade. Seu filho mora lá como se fosse dele. Eu deixei. Nunca cobrei aluguel. Nunca pedi nada. Era meu presente para ele ter independência. Dr. Mário tirou os óculos e me olhou com aquela expressão que advogados experientes têm quando já viram a mesma história 1000 vezes. A senhora pretende cobrar aluguel retroativo? Não. Pretende despejá-lo? Também não. Então o que a senhora quer? Respirei fundo. Eu quero que ele saiba que aquela casa não é dele. E quando chegar a hora certa, eu quero usar isso para mostrar para ele que sua mãe não é uma peça descartável que se deixa de lado quando não convém. Dr. Mário sorriu. Um sorriso pequeno, quase imperceptível. Entendo perfeitamente. Vamos preparar os documentos necessários. E, Dona Cecília, a senhora está fazendo a coisa certa. Saí de lá com uma sensação estranha no peito. Não era raiva, não era vingança, era dignidade voltando para casa. E enquanto Henrique e Mariana postavam mais fotos da lua de mel, comemorando a vida perfeita deles na casa que achavam que era deles, eu comecei a planejar meu desaparecimento. Porque às vezes o silêncio diz muito mais do que 1000 palavras. O domingo chegou como qualquer outro. Céu azul, sol de maio aquecendo as telhas, cheiro de café passado na cozinha. Eu tinha dormido mal, passei a madrugada inteira ensaiando o que ia dizer quando Henrique e Mariana chegassem. Mas quando acordei de verdade, às 6h15 da manhã, eu sabia que não ia dizer nada. Ainda não. Preparei a mesa como sempre fazia quando meu filho vinha almoçar. Toalha de renda que foi da minha avó. Pratos brancos simples, guardanapos de tecido dobrados com capricho. Fiz estrogonofe de frango, o prato favorito dele desde criança. Arroz, batata palha e salada. Brigadeiro de sobremesa. Mariana odiava brigadeiro, dizia que era muito calórico. Fiz mesmo assim. Eles chegaram às 11h30, 40 minutos atrasados. Henrique buzinou na frente de casa em vez de tocar a campainha, como se estivesse com pressa de ir embora antes mesmo de chegar. Abri o portão. Mariana desceu do carro num vestido branco rodado, óculos escuros grandes cobrindo metade do rosto, sandália de salto que custava mais do que minha conta de luz. Henrique estava de bermuda e camisa polo, bronzeado, sorridente. Mãe, você está ótima! Ele me abraçou rápido, daquele jeito mecânico de quem cumpre protocolo. Oi, sogra! Mariana me beijou no ar, sem encostar. Ah, que calor! Posso ligar o ar-condicionado? Eu não tinha ar-condicionado. Tinha um ventilador de coluna que comprei usado na OLX. Fiquem à vontade, almoço já está pronto. A gente sentou, serviu os pratos. Henrique comeu com vontade. Pelo menos isso não mudou. Mariana cutucou a comida com o garfo, fazendo careta. Creme de leite, né, sogra? Eu tô evitando laticínios por causa da dieta. Não era pergunta, era acusação,
como se eu tivesse feito o almoço de propósito para sabotá-la. Tem salada também, respondi, controlada. Ela suspirou, dramática, e pegou 3 folhas de alface. Henrique não percebeu. Ou fingiu não perceber. Ele estava entretido mexendo no celular, mostrando fotos do casamento. Olha essa, mãe! A decoração ficou perfeita! Vê essas flores? Orquídeas importadas. Custaram 3 luas. 400 mais só a decoração floral. 3.400 reais em flores que murcharam no dia seguinte. Passei o dedo pelas fotos. A cerimônia na praia ao pôr do sol. Mariana caminhando descalça na areia. O beijo no altar improvisado de madeira. Os convidados jogando pétalas. O brinde. A festa. 47 rostos felizes. Nenhum deles era eu. Ficou lindo, filho. E olha essa aqui. A mãe da Mariana estava chorando. Ela é muito emotiva. A mãe da Mariana, que tinha lugar garantido, que segurou o buquê, que discursou na festa, que dançou valsa com o genro. Tudo o que eu deveria ter feito. Engoli seco e continuei passando as fotos. Foi quando eu vi uma em particular que me fez travar. Era uma foto do jantar. Uma mesa enorme, comprida, com 47 lugares. Cada lugar tinha um marcador personalizado com o nome do convidado escrito em caligrafia dourada. Eu ampliei a imagem. E lá estava, na ponta da mesa, o último lugar. Um marcador que dizia Henrique ou Mariana. 45 convidados. E 2 lugares para os noivos. 47. Não tinha faltado espaço. Eles simplesmente decidiram que eu não ia estar lá. Minha mão tremeu segurando o celular. Mãe, tá tudo bem? Devolvi o celular para ele com um sorriso que doeu para formar. Tudo, só emocionada de ver vocês tão felizes. Mariana se levantou, deixando o prato quase intacto. Sogra, vou usar seu banheiro. Quando ela saiu, Henrique se inclinou para mim, baixando a voz. Mãe, eu sei que você deve ter ficado chateada com o lance do casamento. Mas foi melhor assim, sabe? Imagina você sozinha lá, sem conhecer ninguém, todo mundo falando espanhol e inglês. Ia ser desconfortável para você. Desconfortável. Para mim. Como se ele tivesse me feito um favor me deixando de fora. Henrique. E outra. A gente tá pensando em fazer uma festa aqui em São Paulo mês que vem, tipo uma recepção para os amigos que não puderam ir. Aí você vem, tira foto, conhece todo mundo. Vai ser bem mais tranquilo para você. Para mim, como se eu fosse uma criança que precisava de condições especiais para participar da vida do meu próprio filho. Mariana voltou, secando as mãos na calça do vestido. Ai, sogra, você precisa trocar essas toalhas. Essas aqui estão muito velhas, tá até desfriando. Eram as toalhas que ganhei no meu casamento, 43 anos atrás. Vou providenciar, menti. Eles ficaram mais meia hora. Henrique comeu brigadeiro. Mariana recusou, dizendo que chocolate fazia mal pro intestino dela. Às 14h, ele olhou pro relógio. Mãe, a gente vai ter que ir. Prometemos jantar na casa dos pais da Mari. Claro, os pais dela, que eram importantes, que mereciam tempo. Sem problema, filho. Obrigada pela visita. Na porta, Henrique me abraçou de novo, rápido. A gente volta semana que vem, tá? Amo você. Mariana acenou de longe. O carro partiu. Eu fiquei parada no portão, vendo eles sumirem na esquina. Voltei para dentro. A mesa ainda estava montada. Os pratos sujos, o estrogonofe frio na panela, os brigadeiros intactos no prato. Sentei na cadeira da ponta, a cadeira que sempre foi minha, e olhei para a mesa vazia. E foi naquele momento, naquele silêncio ensurdecedor da minha casa, que eu percebi uma coisa. Eu não era mais necessária. Eu tinha cumprido meu papel. Criei o menino, eduquei, formei, coloquei no mundo. E agora que ele não precisava mais de mim, agora que ele tinha uma mulher, uma carreira, uma vida própria, eu era só um peso, uma obrigação inconveniente. Alguém para visitar de vez em quando por educação. Levantei devagar, fui até o quarto, abri o armário,
E peguei aquela caixa de sapatos velha que guardava os documentos antigos. A escritura da casa do Tatuapé ainda estava lá, mas tinha outra coisa que eu não tinha visto antes. Uma carta. Envelope amarelado pelo tempo, com meu nome escrito na letra trêmula do Roberto. Reconheci na hora. Era a caligrafia dele depois do primeiro infarto, quando a mão já não obedecia direito. Abri com cuidado. Cecília, se você está lendo isso, é porque eu não estou mais aí. E se você está lendo isso anos depois, é porque você guardou essa caixa e esqueceu dela, do jeito que você sempre faz com as coisas importantes. Risos. Eu coloquei essa casa no seu nome por um motivo. Não é só proteção financeira. É porque eu sei como você é. Você dá tudo de si para os outros e esquece de guardar alguma coisa para você mesma. Essa casa é sua. Se um dia o Henrique casar, ter filhos, precisar de um lugar, você pode deixar ele usar. Mas nunca, você me ouve? Nunca transfere essa casa para o nome dele sem ter certeza absoluta de que você vai estar protegida. Porque filho a gente ama, mas a gente não sabe quem ele vai virar quando casar. A gente não sabe que mulher vai entrar na vida dele. A gente não sabe se ele vai continuar sendo o mesmo menino que a gente criou. Guarda essa casa, Cecília. Ela é sua segurança, sua dignidade, seu chão. Te amo para sempre, Roberto. As lágrimas vieram antes que eu pudesse segurar. Porque Roberto sabia. Ele sempre soube. Segurei a carta contra o peito e chorei. Chorei pelo homem que me amou o suficiente para me proteger mesmo depois de morto. Chorei pelo filho que esqueceu tudo que eu fiz. Chorei por mim mesma, por ter demorado tanto para acordar. Quando as lágrimas secaram, eu já sabia o que ia fazer. Peguei uma folha de caderno, uma caneta e escrevi: Henrique, aproveitei que vocês estavam ocupados celebrando para resolver minha vida. Não me procure. Mãe. Coloquei o bilhete na geladeira, preso com um ímã de São Paulo que ele me deu num aniversário. Peguei 2 malas, roupas, documentos, fotos antigas, a carta do Roberto, a escritura da casa. Liguei para Dona Eulália. Eulália, vou viajar. Não sei quando volto. Você pode dar uma olhada na casa de vez em quando? Cecília, o que aconteceu? Eu cansei, Eulália. Cansei de ser invisível. Desliguei antes que ela pudesse responder. Na segunda-feira de manhã, peguei um ônibus na rodoviária do Tietê. Destino: Ubatuba, litoral norte de São Paulo. 800 quilômetros de distância. Bloqueei o número do Henrique e desapareci. Porque às vezes a gente precisa sumir para descobrir quem realmente sente nossa falta. Ubatuba cheirava a maresia e recomeço. Desci do ônibus com as 2 malas pesadas, as pernas dormentes de 8 horas de viagem, e olhei ao redor. A rodoviária era pequena, simples, cheia de turistas carregando pranchas de surf e coolers de cerveja. Eram 7 da noite de uma segunda-feira de junho. O céu estava tingido de laranja e rosa. Eu não conhecia ninguém ali. E pela primeira vez em meses, isso me pareceu libertador. Peguei um táxi até o centro. Pedi para o motorista me deixar perto de alguma pousada barata. Ele me levou até a pousada Maré Mansa, uma casinha amarela a 3 quadras da praia, com varanda de madeira e cheiro de tinta fresca. Quanto é a diária? Perguntei para a moça da recepção. Ela era jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, cabelo cacheado preso num rabo de cavalo. R$ 95 a diária, café da manhã incluso. R$ 95. Cabia no meu orçamento. Tem vaga para quanto tempo? Ela me olhou curiosa. Quanto tempo a senhora precisa? Não sei ainda. Algo no meu rosto deve ter entregado que eu não estava ali de férias, porque ela sorriu com gentileza. A gente não tá cheio essa época do ano. Pode ficar o tempo que precisar. Fiquei. Uma semana se transformou em 2. 2 viraram 1 mês. Eu acordava cedo, tomava café na varanda da pousada, pão francês com manteiga, fruta, suco de maracujá, caminhava pela praia até meus pés doerem e voltava para dormir a tarde inteira. Não ligava à TV. Não abria redes sociais.
Meu celular ficava no silencioso, acumulando ligações que eu não atendia. 127 ligações do Henrique. 43 mensagens de texto. 17 áudios. Não ouvi nenhum. Na terceira semana, meu dinheiro estava acabando. Eu tinha saído de São Paulo com R$ 7.300 guardados, o dinheiro que juntei para ir no casamento que não fui convidada. Gastei R$ 240 na passagem de ônibus, R$ 2.850 em um mês de pousada, R$ 1.100 em comida, remédios, coisas básicas. Restavam R$ 3.110. Precisava de trabalho. Foi a Jéssica, a moça da recepção, quem me ajudou. Dona Cecília, a senhora tem experiência com vendas? Vendi brigadeiro durante 30 anos nas feiras de São Paulo. Tem uma floricultura aqui perto que está procurando alguém para atender no balcão. Paga R$ 1.400 por mês mais comissão. A dona é gente boa. Quer que eu fale com ela? 2 dias depois, eu estava usando avental verde e aprendendo os nomes das flores. Lírios, girassóis, astromélias, gérberas. A dona da floricultura, Neuza, era uma senhora de 74 anos, viúva, que tocava o negócio sozinha desde que o marido morreu. Ela era magra, enérgica, rápida no troco e generosa com café. Cecília, você tem jeito com as plantas e os clientes gostam de você. Por quê? Porque você escuta. Você olha nos olhos. Hoje em dia ninguém mais faz isso. Eu gostava de trabalhar ali. Tinha algo reconfortante em montar buquês, cortar talos, arranjar vasos. Cada flor tinha uma história. Cada cliente chegava com uma intenção, um pedido de desculpas, uma declaração de amor, um luto, um nascimento. Flores marcavam os momentos que importavam. Comecei a alugar um quarto numa pensão a 6 quadras da praia. R$ 750 por mês. Pequeno, limpo, com uma janelinha que dava para o quintal onde a dona cultivava jabuticabeiras. Comprei um colchão usado, 2 panelas, pratos, talheres. Montei minha vida com o mínimo. E pela primeira vez em 67 anos, aquele mínimo era meu. Não tinha ninguém me cobrando, ninguém me julgando, ninguém me fazendo sentir que eu era um peso. Henrique continuava ligando. No terceiro mês, ele parou. As ligações cessaram. As mensagens pararam de chegar. Eu imaginei que ele tinha desistido, que tinha seguido em frente, que tinha esquecido da mãe que sumiu. Mas eu estava errada. Porque no 4º mês, numa manhã de setembro, enquanto eu regava as violetas na entrada da floricultura, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Alô? Dona Cecília Tavares dos Santos? Era uma voz masculina, formal, profissional. Sim, quem fala? Meu nome é Dr. Fernando Lira. Sou advogado do seu filho, Henrique dos Santos. A senhora poderia me informar onde está localizada no momento? Meu estômago gelou. Por que você quer saber? Porque temos uma questão jurídica urgente a tratar com a senhora. Diz respeito à propriedade localizada na Rua Turiaço, 847, Tatuapé, São Paulo. A casa. Eles queriam a casa. Que tipo de questão? Prefiro não discutir por telefone. A senhora poderia comparecer ao nosso escritório em São Paulo ou, alternativamente, podemos enviar os documentos para assinatura por correio. Que documentos? Houve uma pausa. Documentos de transferência de propriedade. Seu filho deseja adquirir formalmente o imóvel onde reside. Adquirir. Como se eu fosse vendedora e ele, cliente. E se eu não quiser vender? Outra pausa. Mais longa. Dona Cecília, com todo respeito, acredito que há um mal-entendido aqui. Seu filho mora nesse imóvel há 4 anos. Ele investiu mais de R$ 63 mil em reformas. Tem contas de água, luz e IPTU em nome dele. Do ponto de vista jurídico, cortei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. A casa está registrada no meu nome. Foi comprada com o dinheiro que meu falecido marido e eu economizamos durante 15 anos. Foi paga por mim durante 10 anos, sozinha, depois que ele morreu.
Meu filho mora lá porque eu o permiti, como presente, não como direito. Silêncio do outro lado. Entendo. Então a senhora não pretende assinar a transferência? Não decidi ainda. Posso perguntar o que seria necessário para a senhora considerar? Respirei fundo. Diga pro Henrique que se ele quiser conversar sobre a casa, ele sabe onde me encontrar. Ah, não, espera, ele não sabe. Porque eu desapareci e ele não se deu ao trabalho de realmente me procurar. Só me procurou agora porque precisa de algo. Dona Cecília. E pode dizer para ele mais uma coisa. Eu não estou morta. Só estou vivendo longe de quem me faz sentir que eu deveria estar. Desliguei. Minhas mãos tremiam. Neuza apareceu na porta da floricultura, segurando uma xícara de café. Cecília, tá tudo bem? Você tá pálida. Sentei numa cadeira de plástico perto dos baldes de rosas. Meu filho me procurou. Depois de 4 meses. Não para saber se eu tô viva, para pedir que eu assine a casa para ele. Neuza fez um som de reprovação com a língua. Que filho ingrato! Ele nem perguntou como eu tô, nem perguntou onde eu moro, nem pediu desculpa. E o que você vai fazer? Olhei para as flores ao meu redor, para o céu azul, para o mar ao longe. Ainda não sei, mas quando eu decidir, vai ser do meu jeito, no meu tempo. Naquela noite, sozinha no meu quartinho, abri o notebook velho que tinha trazido de São Paulo e entrei no Google. Pesquisei. Como funciona a venda de imóvel com proprietário ausente? Li durante horas. Descobri que, legalmente, Henrique não podia vender, transferir ou usar a casa como garantia de empréstimo sem minha assinatura. A escritura era minha. O poder era meu. Descobri também que reformas feitas por terceiros em propriedade alheia, sem contrato formal, não geram direito de posse. Henrique tinha gastado R$ 63 mil numa casa que não era dele. E agora precisava de mim. Fechei o notebook. E pela primeira vez em meses, eu sorri. Um sorriso pequeno, mas real. Porque às vezes a gente só percebe o valor de alguém quando precisa desesperadamente dessa pessoa. E eu estava prestes a mostrar para o meu filho exatamente quanto eu valia. 6 meses se passaram desde aquela ligação do advogado. 6 meses de silêncio absoluto da minha parte. Henrique tentou me ligar mais 5 vezes. Deixou mensagens de voz que eu ouvi, mas não respondi. Mãe, por favor, atende, a gente precisa conversar. Mãe, eu sei que você tá brava, mas isso tá ficando ridículo. Não é justo você sumir assim. Mãe, pelo amor de Deus, a gente tem uma situação séria aqui. Liga pra mim. Justo, ele falou em justiça. Apaguei todas. A vida em Ubatuba tinha me transformado de um jeito que eu não esperava. Meu cabelo, que eu sempre mantive tingido de castanho escuro para esconder os brancos, agora estava completamente grisalho. Eu tinha parado de tingir. Simplesmente deixei a natureza seguir seu curso. Emagreci 7 quilos, não de tristeza, mas de movimento. Caminhar na praia todos os dias, carregar baldes de flores, subir e descer escadas. Meu corpo doía menos, minha mente respirava melhor. Fiz amigos. Neuza virou confidente. A gente tomava café juntas toda manhã antes de abrir a floricultura, conversando sobre tudo. Maridos mortos, filhos complicados, aposentadorias minguadas, sonhos adiados. Cecília, você tem que decidir o que vai fazer com aquela casa. Ela me disse numa manhã de novembro, enquanto preparava buquês de noiva para um casamento na praia. Eu sei. Já faz quase 8 meses que você está aqui. Ele não vai desistir. Eu também não. Ela me olhou por cima dos óculos. O que você quer de verdade? Quer a casa de volta? Quer vender? Quer só que ele sofra um pouco? Pensei antes de responder. Eu quero que ele entenda. Entenda o quê? Que eu não sou descartável. Que ser mãe não me transforma em capacho. Que se ele quer algo de mim, precisa me tratar com o mínimo de respeito. Neuza sorriu. Então você já sabe o que fazer. Tinha razão. Naquela semana, procurei Dr. Mário Siqueira, o advogado que me atendeu em São Paulo. Liguei para o escritório dele.
Dona Cecília, que surpresa! A senhora sumiu do mapa. Estava resolvendo minha vida, doutor. E já resolveu? Ainda não, mas preciso de um conselho. Expliquei a situação. A ligação do advogado do Henrique, o pedido de transferência, os meses de silêncio. Dr. Mário ouviu tudo com paciência. Dona Cecília, legalmente a senhora está numa posição de vantagem absoluta. A casa é sua. As reformas que ele fez não lhe dão direito de propriedade. Se ele entrar na justiça pedindo uso capião, não vai conseguir. Não dá para usucapir propriedade de ascendente. A senhora entende o que isso significa? Significa que eu tenho o controle. Exatamente. Agora, o que a senhora pretende fazer com esse controle? Respirei fundo. Quero vender a casa. Houve uma pausa. Vender? A senhora tem certeza? Tenho, mas com uma condição. Quero que meu filho saiba que eu decidi, que eu escolhi, e quero metade do dinheiro da venda. Metade? Metade. O resto ele pode usar para comprar um imóvel novo, abrir o negócio que ele tanto quer, fazer o que quiser. Mas eu quero minha parte, porque aquela casa foi paga com meu suor, e se ele quer se livrar de mim, vai ter que me pagar por isso. Dr. Mário ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, com um tom de aprovação na voz: Dona Cecília, a senhora acabou de se tornar minha cliente favorita. 2 semanas depois, recebi os documentos. A casa tinha sido avaliada por um perito. Valor de mercado atualizado, R$680 mil. R$680 mil. Minha parte, R$340 mil. Assinei a autorização de venda. Com uma cláusula específica, 50% do valor seria depositado numa conta em meu nome antes da transferência de escritura. Não negociável. Dr. Mário enviou os documentos para o advogado do Henrique. A resposta veio em menos de 24 horas. Uma ligação no meu celular. Henrique, pela primeira vez em 8 meses, eu atendi. Alô? Mãe, graças a Deus. Você tá bem? Onde você tá? Eu fiquei desesperado. Achei que tinha acontecido alguma coisa. Henrique. Minha voz saiu calma, fria. Ele parou de falar. Recebi sua proposta de compra da casa. Mãe, olha, eu sei que você tá chateada, mas não é proposta de compra, é proposta de venda. Eu vou vender a casa e quero metade do valor. Silêncio. Metade? R$340 mil, depositados na minha conta antes da escritura ser transferida. Depois disso, você faz o que quiser com o imóvel. Mãe, isso é absurdo. Eu reformei essa casa inteira, gastei R$63 mil. Coloquei piso, pintura, móveis planejados. A casa vale o que vale por causa de mim. E mesmo assim, ainda está no meu nome. Porque eu paguei por ela durante 10 anos, sozinha, enquanto você era adolescente comendo pizza no fim de semana com os amigos. Mãe, você não pode fazer isso. Posso. E vou. Ouvi uma voz ao fundo. Aguda, nervosa. Mariana. Henrique, fala pra ela que isso é injusto. A gente precisa desse dinheiro pro negócio. A gente já deu sinal de R$85 mil. Então era isso. Eles tinham usado a casa como garantia. Prometeram vender. Deram sinal. E agora estavam encurralados. Mãe, por favor. A gente tem uma oportunidade de abrir uma empresa de consultoria. A Mariana conseguiu um sócio investidor, mas a gente precisa entrar com R$400 mil. Se a gente vender a casa por 680. 0,000 e você ficar com a metade, sobra só R$340 mil. Não dá. Então não vende. Continua morando aí. A gente já deu sinal, mãe. Não é meu problema, Henrique. Silêncio. Depois a voz dele saiu trêmula. Mãe, você tá fazendo isso porque eu não comprei sua passagem pro casamento? Eu podia ter mentido. Podia ter dito que não, que era só uma questão financeira, prática, lógica. Mas não menti. Estou fazendo isso porque você me tratou como se eu não existisse. Porque você me deixou de fora do dia mais importante da sua vida e nem teve coragem de me dizer a verdade. Você inventou desculpa. Disse que não tinha espaço.
Mas tinha 47 lugares, Henrique. 47. E nenhum era para mim. Ouvi um soluço do outro lado. Mãe, eu... Você me descartou quando não era conveniente ter uma mãe viúva, simples, de classe média no seu casamento de resort em Cancún. Porque a família da Mariana é chique. Porque os amigos de vocês são modernos. E eu era só um problema. Não é verdade. Então por que você só me procurou quando precisou da casa? Ele não respondeu, porque não tinha resposta. Minha proposta está de pé. 340 mil reais ou eu não assino nada. Você tem uma semana para decidir. Mãe, espera. Desliguei. Sentei na cama do meu quartinho em Ubatuba, olhando pela janela para a jabuticabeira no quintal. E chorei. Não de arrependimento, não de raiva. Chorei porque percebi que, pela primeira vez na vida, eu tinha colocado meu valor acima da vontade de alguém que eu amava. E isso doía, mas era necessário. 3 dias depois, Dr. Mário me ligou. Dona Cecília, eles aceitaram. Meu coração disparou. Aceitaram? Sim, vão depositar os 340 mil reais na sua conta e seguir com a venda para o comprador que já deu sinal. A escritura será transferida na semana que vem. A senhora precisa comparecer no cartório em São Paulo para assinar. Eu preciso ir pessoalmente? Infelizmente sim, é obrigatório. Ubatuba até São Paulo. 800 quilômetros. 8 horas de ônibus. 1 ano depois de ter desaparecido, eu ia voltar. Não como a mãe esquecida que fugiu chorando, mas como a mulher que aprendeu a cobrar seu preço. Porque dignidade não se dá de graça. E respeito não é favor, é obrigação. A viagem de ônibus até São Paulo foi diferente da primeira. Daquela vez, 1 ano atrás, eu tinha fugido de madrugada com o coração partido e 2 malas de desespero. Agora, eu voltava de dia, com uma mala leve e um extrato bancário mostrando 340 mil reais depositados na minha conta. 340 mil reais. Mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira. O ônibus entrou na rodoviária do Tietê às 3 da tarde de uma sexta-feira de março. Fazia exatamente 1 ano e 2 semanas desde que eu tinha ido embora. Dr. Mário me buscou de carro. Ele estava mais grisalho, um pouco mais curvado, mas com o mesmo sorriso gentil de sempre. Dona Cecília, a senhora está diferente. Diferente como? Mais leve. Mas... Ele procurou a palavra certa. Presente. Eu sabia o que ele queria dizer. Eu tinha parado de carregar o mundo nas costas. A assinatura é segunda-feira, às 10 da manhã. A senhora tem onde ficar? Vou na casa de uma amiga. Era mentira. Eu ia ficar num hotel barato perto da Praça da Sé. Não queria incomodar ninguém. Não queria explicações. Mas, principalmente, eu não queria que Henrique soubesse onde eu estava antes da assinatura. O fim de semana passou devagar. Andei pelas ruas do centro de São Paulo como turista. Comi pastel na Feira da Liberdade, tomei café no Mercadão, visitei a Catedral da Sé. Tudo me parecia novo, como se eu estivesse vendo a cidade pela primeira vez. Ou talvez eu estivesse vendo com olhos novos. Na segunda-feira, acordei às 6. Tomei banho demorado. Vesti uma calça jeans, blusa branca simples, sapato fechado. Prendi o cabelo, agora completamente branco, num coque baixo. Me olhei no espelho. 67 anos, rugas ao redor dos olhos, mãos ásperas de tanto trabalhar. Mas o olhar estava firme. Cheguei no cartório 15 minutos adiantada. Dr. Mário já estava lá. E eles também. Henrique e Mariana estavam sentados na sala de espera, um do lado do outro. Ele mexia no celular, nervoso. Ela olhava para as unhas, vermelhas, impecáveis, recém-feitas. Quando a porta se abriu e eu entrei, Henrique levantou de um pulo. Mãe! Ele veio para cima de mim como se fosse me abraçar, mas algo na minha postura, ombros retos, queixo erguido, olhar direto, fez ele parar a meio metro de distância. Oi, filho. Minha voz saiu educada. Distante. Ele parecia menor do que eu lembrava, mais magro.
Tinha olheiras fundas e a barba mal feita. Mariana, ao contrário, estava impecável. Vestido tubinho cinza, salto escarpin, bolsa de marca. Mãe, você tá bem? Onde você estava esse tempo todo? Resolvendo minha vida. Mas, bom dia a todos. O tabelião entrou, interrompendo. Vamos começar? Temos a escritura de venda do imóvel localizado na rua Turiaçu, 847, Tatuapé. Proprietária atual, Cecília Tavares dos Santos. Compradores, Luiz Henrique dos Santos e Mariana Campos dos Santos. Henrique piscou confuso. Não, espera, nós não somos os compradores. Nós vamos vender pró. Essa é a primeira etapa, explicou o Dr. Mário. A casa precisa ser transferida primeiro para vocês, para depois vocês venderem para o terceiro. Sua mãe está assinando a transferência hoje mediante o pagamento de R$340 mil já depositados. Mas a gente achava que ela ia assinar direto para o comprador final. Não é assim que funciona, filho, eu disse calmamente. A casa é minha, eu vendo para quem eu quiser, e decidi vender metade para você. Metade? Você paga R$340 mil e fica com a casa. O que fizer depois com ela é problema seu. Mariana se levantou furiosa. Isso é absurdo! A gente já tem comprador! Um casal que ofereceu R$680 mil à vista! Eles deram sinal de R$85 mil. Se a gente não assinar a venda até sexta-feira, a gente perde o sinal. Olhei para ela pela primeira vez. Não devia ter dado sinal de uma casa que não era de vocês. A casa é do Henrique. Ele mora lá há 5 anos. A casa tá no meu nome. Sempre esteve. E eu deixei ele morar lá de graça durante 5 anos. Não cobrei 1 centavo de aluguel. Agora, se ele quer a propriedade, vai ter que pagar por ela. Henrique passou a mão no rosto, desesperado. Mãe, pelo amor de Deus, a gente precisa desse dinheiro. A gente já fechou negócio com o investidor. A gente vai abrir a consultoria. É a chance da nossa vida. E o casamento em Cancún? Também era a chance da vida de vocês? Ele empalideceu. Mãe, eu já pedi desculpa por... Não, Henrique, você não pediu. Silêncio. O tabelião pigarreou, desconfortável. Podemos prosseguir com as assinaturas ou precisam de um momento? Pode prosseguir, eu disse. Sentei na cadeira indicada. Dr. Mário colocou os documentos na minha frente. Escritura de venda, transferência de propriedade, declaração de quitação. Peguei a caneta. Mãe, espera! Henrique veio até a mesa, desesperado. Ajoelhou-se do meu lado, literalmente ajoelhou. Mãe, por favor, não faz isso com a gente. Se você ficar com metade, sobra só R$340 mil pra gente. Não dá para abrir o negócio e comprar um apartamento novo. A gente vai ter que alugar, vai ter que adiar tudo. A Mariana vai ficar arrasada. Olhei para ele. Meu filho, o menino que eu embalei, que eu criei, que eu amei mais do que a mim mesma durante 42 anos. E vi um estranho. Henrique, quando você esqueceu de comprar minha passagem para o seu casamento, eu fiquei arrasada. Você se importou? Eu não esqueci, mãe. Foi só que... Não tinha espaço. Eu sei. Você já disse. Respirei fundo. Então agora, quando você me pede para abrir mão do dinheiro que é meu por direito, dinheiro de uma casa que eu paguei, que eu quitei, que eu mantive, eu vou te dar a mesma resposta que você me deu naquele dia. Ele me olhou com os olhos cheios de lágrimas. Que resposta? Não tem espaço, filho. Não tem espaço na minha vida para eu ser tratada como descartável e ainda sair no prejuízo. Assinei. Uma assinatura firme, sem tremer. Cecília Tavares dos Santos. Henrique ficou ajoelhado, olhando para mim como se não acreditasse no que tinha acontecido. Mariana explodiu. Eu sabia que você ia fazer isso. Você nunca gostou de mim. Desde o começo você... Mariana... Minha voz saiu tão fria que ela parou no meio da frase. Você me tratou como um móvel velho que não combinava com a decoração nova da sua vida. Você influenciou meu filho a me deixar de fora do casamento dele.
Você postou 53 stories do casamento e em nenhum deles você pensou em me mandar sequer uma foto. Então não, querida, eu não gosto de você. Mas isso não tem nada a ver com essa venda. Isso é sobre eu receber o que é meu. Ela abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Não disse nada. O tabelião finalizou os trâmites. A escritura foi registrada. A casa agora era oficialmente de Henrique e Mariana, por R$340 mil, metade do valor real. Eles ainda tinham uma semana para vender para o comprador final. Iam receber R$680 mil e ficar com R$340 mil depois de me pagar. Ainda era muito dinheiro, mas não era o que eles queriam. E pela primeira vez na vida, eu não me importei com o que eles queriam. Na saída do cartório, Henrique me seguiu até a calçada. Mãe, espera, por favor. Parei, virei. Ele estava chorando, lágrimas escorrendo pelo rosto, sem cerimônia. Eu sinto muito, eu juro. Eu sinto muito por tudo. Eu sei que você sente, filho. Então por que você fez isso? Olhei nos olhos dele, olhos que eram iguais aos do Roberto, e disse a verdade. Porque você precisava aprender que sua mãe não é um banco, não é uma casa de favor, não é alguém que você usa quando precisa e ignora quando não convém. Eu sou uma pessoa, com sentimentos, com dignidade, e se você quer eu na sua vida, vai ter que me tratar como tal. Eu quero você na minha vida. Então me encontra quando estiver pronto para isso, de verdade. Virei as costas. Entrei no carro do Dr. Mário. E não olhei para trás, porque às vezes ensinar quem a gente ama dói mais do que apanhar, mas é necessário. Voltei para Ubatuba no dia seguinte, com R$340 mil na conta, um peso a menos nas costas e uma sensação estranha no peito que levei dias para identificar. Era paz, paz misturada com tristeza, mas paz mesmo assim. Neuza me esperava na floricultura com um bolo de cenoura e café passado na hora. Então, como foi? Sentei na cadeira de plástico entre os baldes de lírios e contei tudo. A assinatura, o desespero do Henrique, a fúria da Mariana, a frieza que precisei ter para não ceder. Quando terminei, Neuza me abraçou. Você fez a coisa certa, Cecília. E sabe por quê? Porque agora ele sabe que você existe, que você tem voz, que você não é invisível. Mas será que ele sabia mesmo? Os dias seguintes foram estranhos. Eu esperava sentir vitória, ou pelo menos alívio. Mas o que eu sentia era um vazio, como se tivesse vencido uma guerra, mas perdido algo precioso no processo. Meu filho. Será que eu tinha perdido meu filho? Tentei me distrair. Trabalhei dobrado na floricultura. Aceitei fazer horas extras. Montei arranjos para 3 casamentos, 2 velórios e um aniversário de 15 anos. Flores para todas as fases da vida, menos para minha. 2 semanas depois da assinatura, numa quarta-feira chuvosa de abril, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi com receio. Alô? Dona Cecília? Era uma voz feminina, jovem, trêmula. Sim, quem fala? É Mariana. Meu corpo inteiro travou. Mariana. Eu sei que a senhora não quer falar comigo. Eu sei que a senhora me odeia, mas eu preciso falar com a senhora. Por favor. Ela estava chorando. Mariana nunca chorava. Pelo menos não às vezes que estive perto dela. Ela era sempre controlada, maquiada, perfeita. O que aconteceu? A gente perdeu tudo. Meu estômago se apertou. Como assim? Perdeu tudo? O comprador desistiu. Não quis mais a casa. A gente perdeu os R$85 mil de sinal que ele tinha dado. E agora? Agora a gente tá com uma casa que não consegue vender, um negócio que não pode abrir porque o investidor desistiu também, e... Ela soluçou. E o Henrique tá destruído. Ele não dorme, não come, fica o dia inteiro olhando pro nada. Ele acha que a culpa é dele, que ele perdeu a mãe e a vida ao mesmo tempo. Fechei os olhos. Por que você tá me ligando, Mariana? Porque eu preciso que a senhora volte, não pela casa,
Não pelo dinheiro, pelo Henrique. Ele precisa da mãe dele. Ele precisava da mãe dele no casamento. Onde eu estava? Silêncio. Depois, baixinho. A senhora tem razão. A culpa foi minha. O quê? A culpa de tudo foi minha. Eu convenci o Henrique a não levar a senhora para Cancún. Meu coração disparou. Por quê? Porque minha família é metida. Minha mãe, minhas irmãs, todo mundo. Elas julgam tudo. E eu sabia que se a senhora fosse, elas iam comentar. Comentar o quê? Ela hesitou. Que a senhora era simples, que morava numa casa pequena, que não tinha dinheiro, e eu tive vergonha. Tive vergonha da senhora, dona Cecília. E convenci o Henrique de que seria melhor assim. Disse que a senhora ia se sentir desconfortável, que era para poupar a senhora. As palavras dela me atingiram como um soco. Você teve vergonha de mim? Sim. A voz dela saiu quebrada. E eu tô pedindo perdão, porque agora eu sei o que é ser julgada, o que é perder tudo. A gente tá falido, dona Cecília. A gente devia 85 mil reais pro comprador que desistiu. Tinha que devolver o sinal. A gente teve que pegar empréstimo. Mais 42 mil reais de dívida. E eu vejo o Henrique sofrendo e eu sei que a culpa é minha. Sentei no chão da floricultura, encostada no balcão. Mariana, eu não sei o que você quer que eu faça. Eu quero que a senhora perdoe a gente, que volte. Que dê uma chance para o Henrique mostrar que ele pode ser um filho melhor. Eu não preciso que ele seja um filho melhor. Eu preciso que ele seja um filho presente, que me trate como gente, não como problema. Eu sei, e ele sabe disso agora. A gente aprendeu, do jeito mais doloroso possível. Respirei fundo. Eu não vou devolver o dinheiro, Mariana. Eu não tô pedindo isso. Então, o que você tá pedindo? Que a senhora venha ver o Henrique. Uma vez. Só uma. Ele precisa falar com a senhora. Pessoalmente. Eu não moro mais em São Paulo. Eu sei. A gente descobriu. A gente te procurou por meses. Ligou pros hospitais, polícia, tudo. Quando o advogado da senhora disse que a senhora estava viva e bem, foi o único dia que o Henrique dormiu direito. Meses. Eles me procuraram durante meses, mas só ligaram quando precisaram da casa. Mariana, eu preciso pensar. A senhora vai pensar? Vou. Obrigada. Obrigada, dona Cecília. Eu juro que a gente não merece, mas... Obrigada. Ela desligou. Fiquei sentada ali, no meio das flores, ouvindo a chuva bater no telhado de zinco. Neuza apareceu com uma xícara de café. Quem era? Minha nora. E? Ela pediu perdão. Neuza se sentou ao meu lado. E você vai perdoar? Não sei. Perdoar é fácil. Difícil é confiar de novo. Você não precisa confiar, mas talvez precise ouvir o que seu filho tem para dizer. Ele teve 1 ano para falar comigo. E você teve 1 ano para sumir. Às vezes, Cecília, todo mundo precisa se perder um pouco para entender o que realmente importa. Fiquei em silêncio. Naquela noite, sozinha no meu quartinho, olhei para a foto que carregava na carteira. Era uma foto antiga. Henrique com 7 anos. Sorriso banguela, segurando um sorvete de chocolate. Ao lado dele, eu, mais jovem, mais magra, com o cabelo preto e os olhos cansados de trabalhar 2 turnos. A gente estava na frente do parque do Ibirapuera. Era domingo. Nosso único dia de folga. Eu lembrava daquele dia. Lembrava de ter comprado aquele sorvete com o último 5 reais da carteira, sabendo que só ia comer feijão com arroz o resto da semana. Mas valia a pena, porque ele estava sorrindo. Meu filho estava feliz. E naquele momento, eu percebi algo. Eu ainda amava aquele menino, mesmo adulto, mesmo falho, mesmo tendo me magoado de um jeito que eu nunca imaginei ser possível. Eu ainda amava. Peguei o celular, digitei uma mensagem. Mariana, vou a São Paulo no fim de semana. Marca um lugar, só eu e ele. A resposta veio em menos de 1 minuto. Obrigada, dona Cecília. A senhora não vai se arrepender.
Não respondi, porque eu não tinha certeza disso. Mas eu sabia uma coisa: se eu não fosse, eu ia passar o resto da vida me perguntando: e se? E eu já tinha perdido tempo demais com perguntas sem resposta. Porque às vezes, dar uma chance não significa esquecer o passado. Significa ter coragem de construir um futuro diferente. O ônibus para São Paulo saiu às 6 da manhã de sábado. Eu não dormi na noite anterior. Fiquei olhando para o teto, ensaiando o que ia dizer, imaginando como seria ver meu filho depois de tudo o que aconteceu. Mariana tinha marcado num café na Vila Madalena. Lugar neutro, ela disse. Como se a gente fosse dois países em negociação de paz. Talvez fôssemos. Cheguei 15 minutos adiantada. O café era pequeno, aconchegante, com mesinhas de madeira e cheiro de pão torrado. Pedi um café preto e sentei perto da janela. Henrique chegou às 10 em ponto. Eu o vi através do vidro antes dele me ver. Ele estava mais magro, muito mais magro. A camisa social pendurada no corpo como se fosse 2 números maior. Barba por fazer. Olheiras roxas. Meu coração se apertou. Ele entrou. Me viu. Parou. Por um segundo, nenhum de nós se moveu. Então ele caminhou devagar até a mesa e se sentou na minha frente. Oi, mãe. Oi, filho. Ficamos em silêncio. Um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. Foi ele quem falou primeiro. Obrigado por vir. Mariana me ligou. Eu sei. Eu pedi para ela ligar. Eu não achei que você fosse atender se fosse eu. Ele tinha razão. Você tá bem? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Não. Ele passou a mão no rosto. Não, mãe. Eu não tô bem. A gente perdeu tudo. O negócio não deu certo. A casa a gente até conseguiu vender, mas por menos. 620 mil ris em vez dos 680 mil ris. E ainda tinha a dívida do sinal que a gente teve que devolver. No final, sobrou 493 mil reais. A gente comprou um apartamento pequeno em Guarulhos, 380 mil reais, e usou o resto para pagar as dívidas. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos. A gente está começando do zero, eu e a Mariana, e eu sei que a culpa é minha. A culpa é de vocês dois, Henrique. Vocês deram sinal de uma casa que não era de vocês. Prometeram dinheiro que não tinham. Fizeram planos em cima de algo que nunca foi garantido. Eu sei. Ele baixou a cabeça. Mas não é só isso que eu perdi. O que mais? Ele me olhou. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi meu filho de verdade. Não o homem orgulhoso. Não o marido influenciado, o menino vulnerável que eu criei. Eu perdi você, mãe. Meu peito doeu. Henrique, não. Deixa eu falar. Por favor. Ele respirou fundo. Quando você sumiu, eu achei que você ia voltar em alguns dias. Tipo, dar uma lição de moral e voltar. Mas você não voltou. E quanto mais tempo passava, mais eu percebia que você tinha ido embora a valer. E eu entrei em pânico. Ele limpou os olhos com as costas da mão. Eu liguei para os hospitais. Fui em delegacias. Até coloquei seu nome como pessoa desaparecida. E nada. Você tinha sumido. Completamente. E eu achei que tinha perdido você para sempre. Igual perdi o pai. As lágrimas escorreram pelo rosto dele, sem cerimônia. E aí eu percebi uma coisa. Quando o pai morreu, eu era criança. Eu não podia fazer nada. Mas quando você sumiu, foi culpa minha. Eu te expulsei da minha vida. Eu escolhi deixar você de fora do meu casamento porque a Mariana disse que seria melhor. Porque eu quis agradar a família dela. Porque eu fui covarde. Ele soluçou. E quando eu precisei da casa, quando eu te procurei, não foi para saber se você estava bem. Foi para pegar o que eu queria. De novo. Como sempre. Eu não disse nada. Só ouvi. Mãe, eu passei 42 anos recebendo de você. Recebendo amor. Recebendo sacrifício. Você vendeu suas joias para me pagar cursinho. Você trabalhou em 2 empregos para eu fazer faculdade. Você abriu mão de tudo para eu ter uma vida melhor. E o que eu fiz quando foi minha vez de retribuir? Ele bateu na mesa com raiva de si mesmo. Eu te deixei de fora.
Eu te tratei como um problema. Eu te esqueci. Henrique, não, mãe. Eu esqueci de você. No dia do meu casamento, enquanto eu estava lá brindando, eu lembrei que você não estava lá. E sabe o que eu fiz? Nada. Eu não liguei, não mandei mensagem, não tirei uma foto para te mandar. Eu simplesmente segui em frente, como se você não existisse. Ele cobriu o rosto com as mãos. E agora eu sei. Eu sei o que eu perdi. Porque tem noites que eu acordo e a primeira coisa que penso é: eu queria ligar para minha mãe. Mas eu não posso. Porque eu destruí isso. Eu destruí a gente. Deixei o silêncio preencher o espaço entre nós. Depois, respirei fundo. Henrique, olha para mim. Ele levantou a cabeça. Você não destruiu a gente. Você me machucou. Muito. De um jeito que eu nunca achei que meu próprio filho seria capaz. Mas isso não significa que acabou. Não? Não. Significa que precisa ser diferente. Porque eu não vou mais aceitar ser tratada como segunda opção. Eu não vou mais aceitar ser o plano B quando tudo der errado. Eu sou sua mãe, Henrique. Não sou sua reserva emocional. Eu sei. Você sabe agora. Mas você sabia quando me deixou de fora do seu casamento? Ele baixou a cabeça. Não. Então como eu sei que você não vai fazer de novo? Ele me olhou desesperado. Porque eu aprendi, mãe, do jeito mais doloroso possível. Eu perdi dinheiro, perdi oportunidades, perdi 1 ano da minha vida, mas o pior foi perder você. Ele segurou minha mão por cima da mesa. Me dá uma chance, uma. Eu prometo que vou ser diferente. Vou te ligar toda semana, vou te visitar, vou te incluir em tudo. Você não vai precisar cobrar espaço, eu vou oferecer. Olhei para a mão dele, grande, áspera, a mão do Roberto. E a Mariana? Ela concorda com isso? A Mariana mudou, mãe. Depois que a gente perdeu tudo, ela acordou para a vida. A família chique dela sumiu. Ninguém quis saber quando a gente ficou sem dinheiro. Sabe quem ficou? Minha mãe, mesmo sem estar aqui, mesmo sumida. Toda vez que eu olhava para a foto nossa no Ibirapuera, eu lembrava: essa é a única pessoa que me amou sem condição. Ele apertou minha mão. A Mariana quer te pedir perdão pessoalmente. Ela está esperando lá fora. Esperando? Sim. Ela não quis entrar, sem saber se você aceitaria conversar com ela. Olhei pela janela. Do outro lado da rua, Mariana estava encostada num poste, olhando para o chão. Sem salto, sem maquiagem pesada, calça jeans e blusa simples, irreconhecível. Manda ela entrar. Henrique fez sinal. Mariana atravessou a rua devagar, como quem vai para o cadafalso. Entrou no café, veio até a mesa e ficou de pé, sem sentar. Dona Cecília. Mariana. Ela torceu as mãos, nervosa. Eu preciso dizer que eu sinto muito. Muito mesmo. Eu fui arrogante. Fui egoísta. Eu achava que dinheiro e aparência eram o que importava. E eu tratei a senhora como se a senhora não fosse boa o suficiente para estar perto de mim. Ela engoliu em seco. Mas depois que a gente perdeu tudo, eu entendi. A senhora é a pessoa mais forte que eu já conheci. A senhora criou um filho sozinha, pagou uma casa, trabalhou a vida inteira. E quando a gente te desrespeitou, a senhora não implorou. A senhora simplesmente foi embora e cobrou seu preço. Ela limpou as lágrimas. Eu queria ser metade da mulher que a senhora é. Fiquei em silêncio por um longo tempo. Depois disse: Mariana, senta. Ela sentou, surpresa. Eu aceito seu pedido de desculpas. Mas eu não esqueço. Entende? Perdoar não é esquecer. É decidir que a dor não vai me controlar. Mas a confiança, essa, vocês vão ter que reconstruir. A gente vai, ela disse firme. Eu prometo. Olhei para os dois, meu filho, minha nora, quebrados, humildes, diferentes. E tomei uma decisão. Eu vou voltar para a vida de vocês, mas do meu jeito. Eu não vou morar em São Paulo. Eu gosto de Ubatuba. Eu construí uma vida lá. Mas vou visitar, e vocês vão me visitar. E a gente vai tentar de novo. Devagar.
Henrique sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas real. Obrigado, mãe. E tem mais uma coisa. Eles me olharam. Daqui a 6 meses é meu aniversário. 68 anos. Eu quero uma festa, pequena, mas quero. Com bolo, com vela, com gente que me ama. E vocês dois vão estar lá, entendido? Entendido, Henrique disse com a voz embargada. Entendido, Mariana repetiu. Terminamos o café. Conversamos sobre coisas pequenas, o apartamento novo, o trabalho dele, a floricultura, Ubatuba. E quando me despedi, na porta do café, Henrique me abraçou. Um abraço de verdade, longo, apertado. Eu te amo, mãe. Desculpa ter demorado tanto para mostrar. Eu também te amo, filho. Sempre amei. Porque às vezes, a maior vingança não é destruir quem te machucou. É dar a eles a chance de serem pessoas melhores e torcer para que eles aproveitem. 6 meses se passaram desde aquele café na Vila Madalena. 6 meses de reconstrução lenta, de telefonemas semanais, de visitas mensais. Às vezes eu ia para São Paulo, às vezes eles vinham para Ubatuba. Não foi fácil. Teve dias que eu quase desisti, dias que eu via a Mariana fazer um comentário infeliz e eu pensava, pronto, ela não mudou nada. Dias que Henrique esquecia de me ligar e eu sentia aquela fisgada antiga no peito. Eu sabia, ele só tá fingindo. Mas aí, no dia seguinte, ele ligava, pedindo desculpas. Ou Mariana mandava mensagem perguntando como tinha sido meu dia na floricultura. Pequenos gestos, mas constantes. E aos poucos, a ferida foi cicatrizando. Meu aniversário de 68 anos caiu numa sexta-feira de setembro. Henrique ligou na quinta à noite. Mãe, a gente busca você amanhã às 9. Já tá tudo pronto. Pronto? Henrique, eu disse que queria uma festa pequena. Não quero gastança. Relaxa, mãe. Vai ser em casa. Churrasco simples. Algumas pessoas. Nada demais. Algumas pessoas. Conhecendo meu filho, isso podia significar 5 ou 50. Na sexta de manhã, acordei cedo. Vesti um vestido florido que comprei numa lojinha em Ubatuba. Laranja com flores brancas, leve, bonito. Prendi o cabelo branco num coque frouxo. Passei batom pela primeira vez em meses. Neuza apareceu na porta com um buquê de girassóis. Para a aniversariante mais linda de Ubatuba. Ai, Neuza, você não precisava? Claro que precisava. Você merece flores todo dia, Cecília. Mas hoje especialmente. Henrique e Mariana chegaram pontualmente às 9. Dirigindo um carro novo, não novo, usado. Um Fiat Palio 2015, simples, mas limpo. Opa, carro novo? Perguntei, entrando no banco de trás. Velho, Henrique corrigiu rindo. Mas é nosso, sem financiamento. Pagamos à vista com o que sobrou da casa. Mariana se virou no banco do passageiro. Dona Cecília, a senhora tá linda. Obrigada, querida. Querida. Era a primeira vez que eu chamava ela assim e não soava forçado. A viagem até São Paulo foi tranquila. Eles contaram novidades. Henrique tinha conseguido um emprego novo, gerente de projetos numa construtora. R$ 9.200 por mês. Menos do que ganhava antes, mas estável. Mariana tinha voltado a trabalhar também, vendedora numa loja de roupas no shopping. R$ 2.800 mais comissão. A gente tá aprendendo a viver com menos, Mariana disse. E sabe, tá sendo libertador. Chegamos no apartamento deles em Guarulhos por volta do meio-dia. Era pequeno, 2 quartos, sala e cozinha conjugadas, uma varandinha apertada. Mas estava limpo, organizado, acolhedor e cheio de gente. Dona Eulália estava lá. Minha vizinha de São Paulo, que tomava conta da minha casa na Muca. Neuza tinha vindo também. Henrique foi buscá-la mais cedo sem me contar. Dr. Mário Siqueira, meu advogado. Com a esposa, Dona Irene. Jéssica, da pousada em Ubatuba. E 2 pessoas que eu não esperava. Minha irmã, Beatriz, que morava em Campinas e que eu não via há 3 anos. E meu sobrinho, Cauã, filho dela, com a esposa e um bebê de colo. Meus olhos encheram de lágrimas. Gente,
Henrique me abraçou por trás. Mãe, você disse que queria uma festa com gente que te ama. Então eu trouxe todo mundo. Não eram 50 pessoas. Eram 12. Mas eram as 12 certas. A tarde foi perfeita. Churrasco na varandinha minúscula. Henrique improvisou uma churrasqueira portátil. Cerveja gelada, refrigerante, saladas, arroz, farofa. Beatriz me contou das netas. Já tinha 4. Cauã me mostrou fotos do bebê aprendendo a engatinhar. Doutor. Mário fez piada sobre a aposentadoria. Neuza e Dona Eulália se tornaram melhores amigas instantaneamente. E Mariana? Mariana circulava entre todos servindo comida, rindo, conversando. Sem pose, sem arrogância, genuinamente feliz. Por volta das 5 da tarde, Henrique bateu numa taça com a faca. Gente, atenção, eu queria fazer um brinde. Todo mundo parou. Ele levantou a cerveja. Mãe, eu sei que tem coisa que a gente não esquece. Tem dor que demora para passar. Mas eu queria agradecer. Agradecer por você não ter desistido de mim quando eu merecia que você desistisse. Ele engoliu seco. Você me ensinou que amor não é sobre ser perfeito. É sobre aparecer. Mesmo depois de errar. Mesmo quando dói. E eu quero passar o resto da minha vida aparecendo para você. Do jeito que você sempre apareceu para mim. Ele ergueu o copo mais alto. Para Cecília, a mulher mais forte que eu conheço. Feliz aniversário, mãe. Feliz aniversário. Todo mundo repetiu. Eu não consegui falar. Só chorei. Chorei e sorri ao mesmo tempo. Quando o bolo chegou, um bolo simples de chocolate com morangos, eu apaguei as velas fazendo um pedido silencioso. Que a gente continue assim, imperfeitos, mas juntos. Estávamos cortando o bolo quando Henrique limpou a garganta de novo. Mãe, tem mais uma coisa. Ele pegou um envelope branco em cima da geladeira. A gente queria te dar um presente, mas não sabia o que dar para a mulher que nunca pede nada. Então a gente pensou, e chegou nisso. Ele me entregou o envelope. Abri com cuidado. Dentro tinha um documento. Li uma vez, 2, 3. Não acreditei. Era uma escritura, de um terreno, em Ubatuba, no meu nome. Henrique, o que é isso? É um terreno de 300 metros quadrados a 4 quadras da praia. A gente comprou com parte do dinheiro que sobrou da casa. 95 mil reais. Minha mão tremeu, segurando o papel. Vocês compraram um terreno para mim? Mariana se aproximou, com os olhos marejados. Dona Cecília, a senhora sempre falou que gostava de Ubatuba, que tinha construído uma vida lá. Então a gente pensou, por que não construir de verdade? Uma casinha, pequena, sua, para a senhora não precisar pagar aluguel, para ter um lugar que é completamente seu. Eu não conseguia processar. Mas vocês precisavam desse dinheiro. Vocês estão recomeçando, como vocês... A gente não precisava, mãe. Henrique interrompeu. A gente queria fazer algo por você. Algo que mostrasse que a gente entendeu. Entendeu o quê? Que você passou a vida inteira construindo coisas para mim. Casa, educação, futuro. E eu nunca construí nada para você. Até agora. Ele apontou para o documento. Esse terreno é seu, totalmente quitado, sem dívida, sem parcela. E se você quiser, a gente te ajuda a construir. Não uma mansão, só uma casinha, com varanda, jardim, espaço para você plantar o que quiser. Olhei para o papel, para o meu nome escrito ali, Cecília Tavares dos Santos. Proprietária, de novo. Mas dessa vez não era uma casa que eu paguei sozinha durante anos. Era um presente, de alguém que finalmente entendeu meu valor. Abracei meu filho, forte, como não abraçava há anos. Obrigada, meu filho, obrigada. Eu que agradeço, mãe, por tudo. Sempre. Mariana se juntou ao abraço, depois Beatriz, depois Neuza, depois todo mundo. E ali, naquela sala pequena de um apartamento modesto em Guarulhos, com 12 pessoas espremidas e um bolo de chocolate pela metade,
Eu entendi. Família não é sobre ser perfeito. É sobre reconstruir quando quebra. É sobre aparecer quando dói. É sobre aprender, pedir perdão e tentar de novo. E de novo. E de novo. Até acertar. Porque às vezes a maior vitória não é provar que você estava certo. É dar às pessoas a chance de provar que elas podem mudar. E ver que elas realmente mudaram. 2 anos se passaram desde aquele aniversário. 2 anos de mudanças, construção e recomeços. A casinha em Ubatuba ficou pronta em 8 meses. Pequena, como Henrique prometeu. 2 quartos, sala com cozinha americana, um banheiro e uma varanda enorme com vista parcial para o mar. Piso de cerâmica simples, paredes brancas, portão de madeira pintado de azul turquesa. Mas o melhor era o jardim. Plantei girassóis na entrada, jabuticabeira no fundo, hortelã, manjericão, alecrim em vasinhos na varanda. Cada manhã eu acordava com o cheiro do mar misturado com o perfume das ervas. Era meu pedaço de céu na terra. Continuei trabalhando na floricultura da Neuza, não por precisar, mas porque gostava. Os R$340 mil que recebi da venda da casa do Tatuapé, investi com a ajuda do Dr. Mário. Renda fixa, CDBs, fundos conservadores. Rendia R$2.400 por mês. Somado com minha aposentadoria de R$3.100 e o salário da floricultura de R$1.400, eu tinha R$6.900 mensais. Mais do que suficiente para viver com dignidade. E ainda sobrava para guardar. Henrique me visitava uma vez por mês, religiosamente. Às vezes sozinho, às vezes com Mariana, ele ligava toda quinta-feira à noite, sem falta, mesmo quando estava cansado, mesmo quando tinha reunião no dia seguinte. Só para saber como foi seu dia, mãe. E ele realmente ouvia. Mariana mudou de um jeito que eu nunca imaginei ser possível. A mulher arrogante que teve vergonha de mim no casamento virou uma nora presente. Me mandava mensagens aleatórias, fotos de receitas, vídeos engraçados, memes. Vi isso e lembrei da senhora. No Natal passado, eles vieram passar 3 dias em Ubatuba. Henrique ajudou a consertar o portão que estava rangendo. Mariana me ensinou a fazer bolo de cenoura com cobertura de chocolate. O dela ficava mais fofinho que o meu. A gente sentou na varanda nas noites quentes, ouvindo o barulho das ondas, conversando sobre tudo e nada. E numa dessas noites, Mariana me disse algo que nunca vou esquecer. Dona Cecília, eu queria pedir desculpa de novo. Mariana, você já pediu, várias vezes. Eu sei, mas eu preciso que a senhora entenda uma coisa. Eu fui criada achando que sucesso era ter dinheiro, roupa de marca, postar foto bonita. Minha mãe sempre dizia: Mariana, você tem que casar com alguém de futuro. E quando conheci o Henrique, engenheiro, ganhando bem, eu achei que tinha acertado na loteria. Ela mexeu no copo de suco de maracujá, pensativa. Mas quando a gente perdeu tudo, minha mãe sumiu. Minhas irmãs pararam de me ligar. As amigas me excluíram do grupo de WhatsApp. E eu percebi. Ninguém me amava. Eles amavam o que eu tinha. Ela me olhou com os olhos brilhando. Mas a senhora que a gente tratou tão mal, foi a única que deu uma segunda chance. E isso me ensinou mais sobre amor do que qualquer coisa na minha vida. Segurei a mão dela. Mariana, a gente erra. Todos nós. O importante é querer acertar depois. Eu quero. Juro que quero. E ela quis. Provou com ações. Não com palavras. Na semana passada, numa terça-feira comum, recebi uma ligação inesperada. Era Henrique. Mas a voz dele estava estranha, trêmula, emocionada. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Meu coração disparou. O que foi? Tá tudo bem? Tá ótimo. É que, mãe, a Mariana tá grávida. Silêncio. Eu não consegui falar. Mãe, você tá aí? Tô, respondi com a voz embargada. Eu vou ser avó? Vai. De uma menina. A gente descobriu ontem. Ainda tá com 12 semanas, mas... Mãe, a gente queria que você fosse a primeira a saber. Chorei. Chorei de felicidade, de alívio, de gratidão.
Como vocês vão chamar? Henrique hesitou. A gente pensou em Cecília, se a senhora deixar. A gente queria homenagear a mulher mais forte da nossa família. Não consegui responder. Só chorei mais. Mãe, isso quer dizer sim? Sim, filho, sim. Hoje, enquanto rego os girassóis no jardim da minha casinha em Ubatuba, penso em tudo o que aconteceu. Penso no dia que meu filho me deixou de fora do casamento dele e como aquilo me destruiu. Penso nos R$ 12.700 que eu tinha guardado para ir num casamento onde não fui convidada. Penso em como desapareci, em como cobrei meu preço, em como quase perdi meu filho para sempre. Mas também penso no terreno que ele me deu, na casinha que construímos juntos, nas ligações de quinta-feira, nas visitas mensais, na netinha que vai nascer em 5 meses e vai carregar meu nome. E entendo algo que demorei 68 anos para aprender. Amor não é sobre nunca errar. É sobre ter coragem de consertar. Dignidade não é sobre vingança. É sobre saber seu valor e não aceitar menos. E família não é sangue. É escolha. Escolha de aparecer. Escolha de mudar. Escolha de reconstruir. Meu filho me magoou profundamente, mas ele aprendeu. E eu perdoei. Não porque ele mereceu perdão fácil. Ele não mereceu. Mas porque eu merecia paz. E às vezes, dar uma segunda chance não é fraqueza. É a maior demonstração de força que existe. Sentei na cadeira de balanço da varanda, olhando para o mar ao longe, e sorri. 68 anos. Cabelo branco. Rugas de quem viveu. Mas finalmente, eu tinha um lugar que era meu. Uma vida que era minha, e uma família que escolheu me amar do jeito certo. Não perfeito, mas real. E isso, no final das contas, era tudo o que eu sempre quis. 3 meses depois... O celular tocou numa sexta à tarde, enquanto eu arrumava um buquê de lírios brancos na floricultura. Era Henrique. Mãe, preciso de você. O tom era urgente, mas não assustado. O que foi? A Mariana entrou em trabalho de parto. É cedo, 37 semanas, mas tá tudo bem. Só que, mãe, eu queria que você estivesse aqui, quando a Cecília nascer. Larguei tudo. Neuza me empurrou para a porta. Vai, eu fecho a floricultura. Vai conhecer sua neta. Peguei o primeiro ônibus para São Paulo. Cheguei no hospital às 10 da noite. Henrique estava na sala de espera, andando de um lado para o outro. Quando me viu, correu e me abraçou. Obrigado por vir, mãe. Eu nunca perderia isso, filho. Nunca. Às 23h47, Cecília Tavares dos Santos, a pequena, nasceu. 3,2 kg. Cabelinho escuro, olhos apertados, chorando com força. Quando Mariana me chamou para entrar no quarto e colocou aquele pacotinho nos meus braços, eu entendi. Entendi que tudo, a dor, o sumiço, a luta, o perdão, tinha valido a pena, porque ali, nos meus braços, estava a prova de que recomeços existem, que famílias se reconstroem, que o amor, quando é de verdade, sempre encontra um jeito. Olhei para minha neta e sussurrei. Bem-vinda, Cecília. Você tem o nome de uma mulher que nunca desistiu, e eu vou te ensinar a ser assim também. Reflexão final. Se você chegou até aqui, talvez esteja passando por algo parecido. Talvez você tenha sido deixado de lado por alguém que ama. Talvez você se sinta invisível, descartável, esquecido. Quero te dizer uma coisa. Você não é. Você tem valor. Você merece respeito. Você merece estar na mesa, não embaixo dela. E se alguém te faz sentir o contrário, você tem o direito e a obrigação de cobrar seu espaço. Não com raiva, não com vingança, mas com dignidade. Porque no final, o maior presente que você pode dar a si mesmo é saber quando ir embora. E o maior presente que você pode dar a quem te magoou é a chance de fazer diferente. Se essa história tocou seu coração, conta pra gente nos comentários. De onde você está assistindo? E se você já passou por algo parecido, como foi sua jornada?
Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque todo mundo merece saber que é possível recomeçar. Sempre. Fim.